Olá galera do primeiro ano, vamos para a aula 4. Hoje estarei falando de alotropia. A alotropia é um tema muito importante na química e para nós entendermos a alotropia precisamos revisar alguns conceitos que foram tratados nas aulas anteriores. Então vamos lá. O primeiro conceito é o de substância simples. Não sei se você lembra o que é uma substância simples. Substância simples é quando você tem átomos do mesmo elemento formando substância. Então aqui, por exemplo, eu tenho o gás oxigênio, O2, e eu tenho o gás ozônio, que é o O3. São substâncias simples, porque apresentam átomos do mesmo elemento. Agora, substância composta, não sei se você lembra o que é uma substância composta. Substância composta é quando apresenta átomos de elementos diferentes. Então, por exemplo, a água é uma substância composta, que ela tem hidrogênio e oxigênio. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O gás carbônico também. E a amônia, que é uma substância, que é um gás tóxico, também é composta, apresenta nitrogênio e hidrogênio. Já falei nas aulas anteriores. Então essas aqui são as simples e essas são as compostas. Você já sabe a diferença de uma e de outra. Uma coisa que você tem que saber também é o que é uma substância pura. Substância pura, ela pode ser simples ou composta. Eu tenho oxigênio puro. O oxigênio que é usado, por exemplo, agora na pandemia, nos hospitais, é um oxigênio purificado. Não é o oxigênio que está no ar atmosférico. Ele foi retirado do ar atmosférico e passou por uma purificação, um filtro. Porque as pessoas que estão doentes, elas necessitam de um oxigênio purificado. Eles não conseguem estar puxando o oxigênio do ar atmosférico, visto que ele tem muitos contaminantes, principalmente os particulados. Então, oxigênio puro. Eu tenho água pura, que é a água de injeção que está sendo usada nas vacinas. O que é uma água pura? É uma água que ferve a 100 graus Celsius e congela a 0 graus Celsius. Aí é água pura. Isso é uma pressão de 1 atm no nível do mar. Se você colocar sal na água, ela não vai ser pura, ela não vai ferver a 100, ela vai ferver a 102, 103 e não vai congelar a 0, vai congelar a -2, -3, dependendo da quantidade de sal. Igual o gás carbônico que vai no refrigerante é um gás carbônico puro, não é o gás carbônico que está no ar atmosférico, que nós exalamos, né? Então, substância pura é isso, pessoal, é quando você purifica tanto uma composta quanto uma simples. As misturas já expliquei também. As misturas elas podem ser homogêneas. É quando você tem, por exemplo, água e açúcar. Veja que o açúcar ele se dissolve em água facilmente e desaparece. Então ela é homogênea. Eu tenho o caso do álcool 70 também, que é uma mistura, né? Só que eu tenho misturas que não são homogêneas, elas são heterogêneas. Exemplo, água e óleo. Água e óleo. E água e óleo, quando você coloca em um recipiente, o óleo fica em cima e a água embaixo. Então ela é bifásica. Tem 2 fases. Se eu colocar areia, por exemplo, a areia vai ficar aqui embaixo. Daí ela é trifásica. E a gente pode chamar de polifásica também. Agora se eu colocar água, gelo, água no estado sólido, óleo e areia, veja só o que acontece. Eu tenho uma mistura tetrafásica, que é uma polifásica, né? Então eu tenho areia, eu tenho água líquida, tenho água, gelo e tenho óleo. São 4 fases: fase oleosa, fase aquosa, o gelo sólido e a fase arenosa. Então eu chamo de polifásica. E aqui eu tenho 3 componentes. Eu tenho o óleo, eu tenho a água, que constitui o gelo e a água líquida, e eu tenho a areia. Então ela é polifásica e 3 componentes. Tem pessoas que podem estar confundindo e colocando 4 componentes, mas na realidade é 3, porque gelo e água é o mesmo componente. Pronto, então o que é a alotropia? Já que você sabe o que é substância simples, substâncias compostas, substância pura e as misturas,
Alotropia é nada mais nada menos do que quando você tem a formação de substâncias simples, né, que apresentam átomos do mesmo elemento, mas que formam mais de uma substância. Exemplo, o oxigênio forma o gás oxigênio, que é o O2, que nós respiramos, e forma o gás ozônio, que é usado para desinfecção, até mesmo no tratamento de água. E também para desinfetar aí aparelhos hospitalares e assim vai. Então, o O2 e o O3 são alótropos, né? Chama-se de alotropia. Um outro exemplo característico de alotropia é o carbono. Eu tenho carbono grafite e tenho carbono diamante. O grafite faz lápis e o diamante, né, faz anel. Então, são dois tipos de carbono, substâncias simples, mas que são alótropos. É isso aí, galera. Então já faz 4 aulas, essa daqui é a quarta, vou gravar a quinta, ok? Até o próximo vídeo.